E aí, atletas, começando mais um episódio de 0 a 1 milhão de dólares, né? O jogador de 1 milhão de dólares. E hoje eu quero trazer esse vídeo não apenas para jogador de pôquer, né? Mas pessoas que me perguntam muito sobre pôquer, sorte ou azar. E pra gente começar, eu quero mostrar para vocês um resultado. Existe um site que chama Sharkscope, que ele mostra o resultado online dos jogadores de pôquer. Eu quero mostrar de um amigo meu que ele é um dos melhores do Brasil e eu quero mostrar quão sortudo ele é. E aí, o quão sortudo ele é, vocês vão avaliar se existe sorte ou azar no poker. Eu não vou apresentar o nick dele para não expor ele, mas olha o gráfico de resultados da vida dele. Isso aqui não é ele que coloca, o site mesmo pega das próprias plataformas de poker e coloca. Vocês vê o gráfico dele descendo, o gráfico dele só sobe. Em 100 mil jogos ele ganhou 6 milhões de reais. E isso, né, já quebra qualquer tipo de questionamento. Se pôquer é sorte ou azar. Você olha para um gráfico desse, o cara é o cara mais sortudo do mundo, né? Então ele não precisaria jogar pôquer, né? Melhor jogar na Mega Sena, porque ele não precisaria ficar 8 horas por dia jogando, né? Ele só vai ali e preenche os númerozinhos. Então a gente tem que aprender que na nossa vida não existe sorte e azar. Existe oportunidades. Só que quando as oportunidades aparecem, você tem que estar preparado. Então a sorte, eu falo que ela é o preparo de encontro com uma grande oportunidade. E quanto mais você se prepara, mais oportunidades aparecem. E isso vira um ciclo vicioso. E na Bíblia fala todo momento sobre dedicação, sobre você não ser preguiçoso, sobre você aprender com a formiga, porque a formiga ela trabalha no verão para guardar para o inverno. Então esse cara aqui é um dos caras que eu conheço que mais trabalha jogando, é um cara que estuda demais e é um cara excepcional. Só que eu quero fazer algo melhor ainda aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, vou dar um zoom aqui e um pedacinho do gráfico. Então vou mostrar um pedaço aqui, ó. Se você reparar aqui, ó, aqui ele tinha 5 milhões e 81 mil de ganho. E aqui ele tem quanto? 4 milhões e 860. Então ele perdeu 200 mil reais. Então ele é ruim por causa disso? Não. Mas porque no longo prazo os vencedores sempre vão ganhar. E os perdedores sempre vão perder. Isso eu vou mostrar melhor ainda agora. Nesse site aqui, ó, chama Prime Dope. Ele é um site onde explica um pouco e traz algumas ferramentas de poker. Ele vai explicar sobre variância. Eu vou explicar de forma prática, porque eu não sou estatístico, eu não sou matemático, então a gente vai aprofundar nisso e eu vou trazer um pouco dos meus resultados e vou trazer um pouco porque eu não vou mostrar mais os meus resultados. E se um dia eu alcançar esse 1 milhão que eu falei para vocês, por algum motivo, eu vou chegar para vocês e falar assim, ó galera, depois de tanto tempo eu alcancei, mostro minhas planilhas e tudo mais, mas eu não quero mostrar resultados porque vou explicar mostrando aqui na prática, né? Então eu vou mostrar minha planilha desde que eu comecei o projeto. Desde que eu comecei o projeto em dezembro, né? Mas eu vou mostrar só desse ano. Então nesse ano, no primeiro mês, eu quero usar esse mês como referência. Mas no mês de janeiro eu ganhei 46, no mês de fevereiro perdi 5, no mês de março perdi 2, no mês de abril perdi menos 18. Foi um mês que eu comecei a jogar bem mais caro e eu joguei o Venom. Então só de Venom eu dei 2 balas de 2.650. Então só de Venom eu investi 6 mil. Isso aumenta drasticamente a variância. Eu vou mostrar para vocês por quê. E no mês de maio eu ganhei 23 mil. Então totalizando eu ganhei 43 mil. Olha para vocês verem. O primeiro mês eu ganhei mais do que eu ganhei nesse período de 6 meses, né? Depois eu meio que perdi. E eu tenho 12% de ROI. Isso aqui vai ser importante vocês entenderem. E meu ABI tá 134. Então o que eu vou fazer aqui e vou pegar aqui e vou colocar na calculadora, né? O que essa calculadora faz? Você coloca o número de players que você joga. Ali eu joguei por volta de torneios
mais ou menos de 1.000 jogadores. Geralmente premia nesses torneios 150 jogadores. Muitas pessoas perguntam, como que é? Só o primeiro ganha e tal? Não. Geralmente 15% premia. Qual que foi o valor do buy-in? Vou colocar lá o valor do buy-in que eu coloquei aqui, é 134. Cara, eu vou considerar só o primeiro mês para vocês verem que impacto. O primeiro mês eu tava jogando 69, vou colocar aqui, 69. Reiki 11. Cara, eu não vou colocar o ROI de 10, por quê? Porque eu tô com o ROI de 10 jogando bem mais caro. Então eu vou aumentar e vou colocar de 20, só pra gente ficar mais ali. E quantos torneios eu joguei? Joguei 546, então vou colocar aqui, 546. Aqui é o número de vezes que vai rodar, vou colocar 10.000 porque fica mais preciso e eu vou calcular. Aqui ele distribuiu os torneios, uma curva de Gauss aqui, normal distribuição, histograma, se quiser você pesquisa, isso não é importante para nós. E aqui vem um ponto muito importante. Aqui, ó, isso aqui é o meu gráfico de poker. Você lembra o gráfico que eu mostrei do rapaz lá? Que o gráfico subia? Esses intervalos é todos os gráficos que poderia acontecer na vida. Se eu aumentar aqui, ao invés de 10.000, como são pouco torneio, eu vou colocar 100.000. Vai demorar um pouco mais para calcular. Vou esperar calcular aqui para vocês verem. Eu vou deixar esse site aqui para vocês. Ó, eu tava calculando e, cara, travou a página e não consegui entrar na mesma página. Mas vou deixar esse site para vocês que ele explica direitinho. O que ele explica, né? Aqui tu coloca o torneio, como que funciona, e aqui são os gráficos, né, que eu falei. E aí tem mais algumas coisas. Então vamos aqui, Tournament Variation Calculator. Então vamos colocar tudo de novo. Então, número de players jogados 1.000, número de players pagos 153, buy-in que eu tinha colocado 70, ROI eu colocar 20, quantos torneios joguei? 546, e o ROI 20, e a FII coloquei 10% de reiki, né? Então calculando, aqui tá 1.000, ó, levou 157 segundos, agora eu vou colocar 10.000 para vocês verem. São quantas samples ele roda? Ó, rodou em menos de 1 segundo, vou colocar 100.000 agora para vocês verem. Beleza, consegui rodar 100.000. Isso aqui é quantas vezes roda. Então olha a quantidade de resultados que eu poderia ter. Isso aqui mostra mais ou menos quantos de resultados eu poderia ter. Então, eu tendo um ROI de 20%, sendo um jogador lucrativo, eu poderia, num período, tá perdendo 26 mil dólares. Cara, olha que bizarro. 26 mil dólares eu poderia estar perdendo. Então, aqui é a distribuição dos torneios e aqui tem 20 random samples. E aqui eu posso ficar recalculando, ó. Recalculei, deu outra sample. Então, existem vários gráficos possíveis de uma pessoa que tem 20% de ROI. Então, nesse meu caso, por exemplo, eu dei 42.000 de buy-in e o meu EV é 8.000. Por quê? 20%. Quanto que é o normal de desvio? De 15.000. 15.000 para cima, 15.000 para baixo. Então, a probabilidade de eu perder é 32%. Nesse site dá tudo. Mas Tauan, você ganha e tá perdendo? Cara, é porque o jogo é de longo prazo. Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Então, no intervalo confiável, eu posso perder de menos 7 a 20, ganhar 24. No intervalo de 95% de confiabilidade, eu posso perder menos 16 e ganhar 43. Cara, eu ganhei 46. Olha que bizarro. Eu runei muito, dei muita sorte. Só que no longo prazo isso vai se tranquilizando, que eu vou mostrar agora. Ah, Tauan, beleza. Então me mostra o longo prazo. Então ao invés de 546 torneios, agora eu vou jogar 100.000 torneios. Igual aquele amigo meu que eu mostrei que já jogou 100.000 torneios. Cliquei aqui, vamos ver se vai levar uma vida para calcular. Realmente travou o site. Eu imaginei que poderia acontecer isso, mas eu arrisquei. Vamos ver aqui. Eu vou ter que começar de novo, galera, mas tá de boa. Travei o site. Então eu coloquei aqui, ó, que eu joguei. Eu vou colocar 10.000 torneios. Eu vou por fase aqui. Então 10.000 torneios. Se eu jogar 10.000 torneios, o que acontece? Vamos comparar agora. Então se eu jogar 10.000 torneios, olha aqui o gráfico onde eu mais perco, que é o verde, certo? A chance de eu perder 23.000. Só que vocês lembram os outros gráficos? Tudo estava tendendo a perder. Agora, tinha muitos gráficos tendendo a perder. Agora você vê que a maioria dos gráficos está acima de zero. Vamos olhar em número?
eu investi 770, o meu EV é 154 e eu posso desviar 65. No intervalo de 70% de confiança, eu não perco mais. Esse é o ponto do poker, esse é o ponto da vida. Quem dedica, quem faz as pequenas ações bem feitas dia após dia, no longo prazo, não tem como o resultado escapar, não tem como a prosperidade escapar das tuas mãos. Em 95% de confiabilidade, eu nunca perco ainda. 95%. E o que isso quer dizer, 70% de confiabilidade? Por que tem esses valores? Porque numa curva de Gauss, é uma curva abaulada, os extremos são tirados, porque ele acontece muito pouco. Então, geralmente na curva de Gauss, por exemplo, a população, qual é a altura da população? Geralmente você tira os caras de 2,20 m e o cara que é nanico de 1,30 m. Por quê? Porque eles acabam afetando e a maioria da população está entre os 70% ali da galera. Então é mais ou menos isso, estou explicando de forma simplificada. Ah, tá, 10 mil jogos. E se eu aumentar para 100 mil jogos? Eu vou tentar, tomara que o site não trave. Travou. Oh, foi. Resumindo, vocês estão vendo negativo aí? Olha a curva do zero aqui, ó. Resumindo, tu nunca fica negativo. Até mesmo em 99,7% de confiança, o seu resultado é entre 1 milhão e 2 milhões e 200. Então, poker é estatístico, poker é números. Então, a sorte do poker, teoricamente, está no curto prazo, quando você joga pouco. Por isso que a partir desse momento decidi não mostrar mais meus números e simplesmente trazer as atitudes de um jogador de $1 milhão. Porque vocês vão ver, nossa, Tawan ganhou 100 mil, nossa, Tawan perdeu 20 mil. Cara, isso não representa nada. Isso representa se você está jogando bem ou não, o que você está fazendo. Por exemplo, vou mostrar para vocês. Cara, eu comecei a jogar um ABI de 70. Em março, eu subi para 120. Em abril, eu joguei 146, sendo que consegui voltar para o site. Olha aqui, ó, isso que eu queria mostrar para vocês. Em abril, eu joguei o Venom. O que acontece quando você joga um Venom? Vou mostrar para vocês. Eu joguei torneios aqui, mesma coisa, eu vou preencher, ó. Em abril, joguei 398 torneios. Eu vou colocar 387, vocês vão entender por quê. ABI 70, Reiki 11, eu tenho um ROI de 20. E eu joguei 387 torneios, mais o Venom. Então aqui PAN, Reiki 11, ROI 10, vou colocar ROI 20, número de torneios jogados, 387. E agora eu vou colocar o Venom, 400 torneios jogados, 400 players, né? Vou colocar aqui premia 600, colocar 400 aqui. Qual que era o buy-in do Venom que eu falei? 2.650. Reiki de 10 e o meu ROI no Venom vou colocar 5. E eu joguei 2 torneios. O que vocês acham que vai acontecer com isso? Olha a variância que eu assumi. Então, existem muitos fatores em tudo isso. Eu me coloquei numa ótima oportunidade? Coloquei numa oportunidade de ganhar, vamos colocar aqui, ó, 22 mil, na verdade. Eu coloquei numa oportunidade, ó, que nem tá tão viável, né? Mas pra você ver, a pessoa ganha um Venom lá e fala, nossa, que maravilhoso, ganhou um Venom. Mas aqui, para você ver, o máximo que eu ganho é 20 mil. Nem aparece como se eu tivesse ganho um Venom, né? Porque se ele calcular lá a premiação desse torneio aqui, vai ser muito mais do que 20 mil. Ele sabe disso. Só que até 99,7% eu ganharia só 22 mil. Só que o meu ferro fica muito grande. Muito ferro, e várias vezes eu vou perder muito mais do que ganhar. Então por isso que eu tive um resultado muito ruim ali em abril. Por quê? Porque eu joguei muito barato e coloquei 2 torneios muito caros. Isso aqui já traz um aprendizado, né? Como o site novo funcionou, agora eu vou fazer aquele negócio que eu falei para vocês aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, 1000 players, premiando 150. Vou colocar que eu joguei 10 mil torneios. 10 mil torneios para vocês verem. Olha como que ficou o gráfico. O zero tá aqui, ó. Vocês veem que tem como eu ficar negativo ainda? Essa faixa verde escura é o 70% de confiabilidade. O verde mais claro é 90%. O verde grandão é 99,7%.
Então, nos 90%, raramente eu fico negativo. Agora vamos jogar para, ao invés de 10 mil torneios, que a gente jogou 100 mil torneios. Tá calculando ainda, travou. Tomara que trave e ele não pare de funcionar, né? 100 mil não deu, vou mudar aqui para 50 mil. Vamos ver se 50 mil vai. 50 mil não foi também. Então vamos mudar para 20 mil, galera, não foi. Mas naquele outro site foi, né? Naquela outra parte lá foi. Então, o poker é isso. E o que é mais interessante do poker, que eu não ia mostrar nesse vídeo, mas eu já vou aproveitar e vou mostrar para vocês. Quem joga cash game é um pouco diferente de torneio, mas eu vou explicar isso para vocês de forma simplória. Existe uma estatística que chama BB/100. O que é BB? BB, para quem não é do poker, é como se fosse a quantidade de fichas que você ganha a cada 100 mãos que você joga. A gente usa essa estatística no torneio? Usa, para ver a qualidade do teu jogo, mas ela não é fidedigna direto com o resultado. Mas no cash game, para quem joga dinheiro, isso equivale a quanto que você ganha de dinheiro. E aqui tem uma variância também em cima disso. Por exemplo, um cara que ganha 10, se ele tiver uma variância de 100 ali, ó, e ele jogar 100 mil mãos, ele pode variar de 6 a 13. Quer dizer que se ele jogar, ao invés de 100 mil mãos, se ele jogar 10 mil mãos, o EVBB dele pode variar de 0 a 20. Dependendo, ele pode variar de menos 10 a mais 30 em 10 mil mãos. Então 10 mil mãos é muito pouco. Só que essa é uma estatística que eu avalio o meu jogo. E isso aqui mostra a quantidade de fichas que você ganha por mão. Então mostra se você está jogando bem. Tirando outras milhares de estatísticas que tem no poker, que hoje a gente pode comparar com jogadores bons, com bots que jogam perfeitamente o jogo. Então o poker não tem nada de sorte. A sorte, ela é uma fake sorte de curto prazo. Então você que joga poker, use esse ensinamento que eu trouxe aqui para vocês definir o que você vai jogar, definir o que você quer fazer da tua carreira, se você quer ganhar mais dinheiro, sacar mais meses, entender a variância que você tem mês após mês, inclusive às vezes procurar algo que eu acho muito legal, que não seria algo que eu queria incentivar tanto, mas é a realidade, montar pools de jogadores, você jogar com mais jogadores. Isso faz com que vocês joguem mais jogos no mês e diminui a variância praticamente em 30 jogadores, você nunca vai ficar negativo no mês praticamente. Então, isso tudo é conhecimento para você adaptar no teu jogo, melhorar o teu jogo e usar essa ferramenta e brincar com ela ali. E se eu jogar tanto de jogo, se eu jogar isso? E eu vejo que várias pessoas querem jogar poker e querem jogar 200 torneios por mês. O cara quer ser profissional de live. Quantos torneios de live o cara vai jogar por mês? 20? E aí, tem como você saber se você é bom jogando 20 torneios? Quantos anos vai demorar para você descobrir que esse é bom ou não? E a tua evolução também, você vai evoluindo. O que você era 3 anos atrás não é a mesma coisa de hoje. Então, seu ROI vai mudando. Então você precisa estar sempre praticando, mudando, entendendo e se colocando em situações onde você pode. Mais oportunidade, quero jogar um Venom? Saiba que o Venom vai te trazer uma chance de estar muito mais negativo do que se você não jogasse o Venom. Mas eu tenho essa oportunidade, meu caixa permite. Inclusive aqui mostra qual que é o caixa ideal. Vou mostrar para vocês que tem muita gente que não faz isso, né? Então, por exemplo, se eu for jogar 1000 torneios e premia 150 pessoas, e eu jogo um buy-in de 100, vou colocar 100. E eu tenho um ROI de 10, vou colocar um ROI mediano. Um cara 10, ele é mediano bom hoje. E ele vai lá e ele joga 10 mil torneios num ano. Quanto de caixa ele precisa ter? Então tá aqui, ó. Risco de ruína com esse bankroll. Porque eu coloquei o bankroll de 1000, né? Bankroll de 1000, a chance de ruína dele, quer dizer, a chance dele quebrar é de 95,9%. Então, qual que é o bankroll que você tem 1% de risco de ruína? Quer dizer, 1% das vezes você vai quebrar. Claro que você não vai deixar quebrar, né? Porque se você vai lá perdendo, você vai diminuir os valores do torneio que você joga. Mas para você jogar uma BI de $100, você tem que ter 126 mil dólares de caixa. Então, tem que ter muita clareza disso, porque eu vejo galera ali, cara, chegando num risco de ruína de 50%. Então, um cara, 50% das vezes ele vai quebrar jogando isso.
Então brinca com essa ferramenta, entra lá, simula várias coisas. E lembrando que aqui eu coloquei como se eu jogasse 10 mil torneios iguais, e isso não é a realidade. Você joga torneio com field maior, torneio mais barato, torneio mais caro, num torneio você tem um ROI, no outro torneio você tem outro ROI, e aí vai, né? Vira aquela salada mista. Espero que tenha gerado clareza aí para quem joga poker, quem não joga. Se você gostou e quer apresentar esse vídeo para algum amigo, se inscreve no canal, não esquece de inscrever, isso ajuda bastante a entregar vídeo para mais pessoas, ajudar nosso canal. Se inscreve, compartilha e dá o seu like aí. Vamos!